Muito antes de um maço de cigarros chegar às prateleiras de uma loja, existe uma longa cadeia de produção que começa em fazendas espalhadas por diferentes regiões do mundo. O processo de fabricação de um cigarro moderno envolve agricultura, tecnologia, engenharia industrial, controle de qualidade e logística internacional. Embora a fórmula e algumas etapas específicas da marca Marlboro sejam proprietárias da indústria, a base do processo segue métodos amplamente utilizados pelos maiores fabricantes de cigarros do mundo. Tudo começa com a escolha das áreas de cultivo. O tabaco é uma planta extremamente sensível às condições ambientais. Temperatura, altitude, quantidade de chuva, tipo de solo e até a intensidade da luz solar influenciam diretamente a qualidade das folhas. Por esse motivo, os produtores analisam cuidadosamente cada terreno antes do plantio. A preparação do solo é uma das primeiras etapas do processo. Máquinas agrícolas revolvem a terra em profundidade para melhorar a aeração e facilitar o crescimento das raízes. Em seguida, o terreno recebe correções minerais e fertilizantes de acordo com análises laboratoriais que indicam exatamente quais nutrientes estão em falta. Enquanto isso, milhares de sementes de tabaco começam sua jornada em viveiros especializados. Essas sementes são incrivelmente pequenas, quase como partículas de poeira. Para garantir uma germinação uniforme, elas são cultivadas inicialmente em bandejas especiais, onde recebem irrigação controlada, iluminação adequada e proteção contra pragas. Após algumas semanas, as pequenas mudas já apresentam folhas suficientes para serem transplantadas para o campo definitivo. Máquinas agrícolas modernas conseguem realizar essa tarefa com enorme precisão, posicionando cada planta na distância correta para permitir seu desenvolvimento. Nos meses seguintes, inicia-se uma fase de monitoramento constante. Técnicos percorrem diariamente as plantações observando o crescimento das folhas, verificando sinais de doenças e acompanhando a umidade do solo. Em muitas fazendas modernas, sensores eletrônicos coletam dados em tempo real sobre temperatura, umidade e condições climáticas. À medida que a planta cresce, parte de sua energia precisa ser direcionada para a produção das folhas. Por isso, quando surge a flor no topo da planta, ela normalmente é removida. Esse procedimento faz com que mais nutrientes sejam destinados às folhas, consideradas a matéria-prima mais importante da fabricação. Ao longo do crescimento, cada folha passa por mudanças graduais. Inicialmente apresenta um tom verde intenso. Com o passar das semanas, torna-se maior, mais espessa e desenvolve uma estrutura interna rica em compostos naturais característicos do tabaco. Nem todas as folhas possuem exatamente as mesmas características. As que crescem próximas ao solo apresentam composição diferente daquelas localizadas na parte superior da planta. Essa diferença faz com que a colheita seja realizada em etapas. Quando chega o momento ideal, trabalhadores ou equipamentos especializados começam a retirar apenas as folhas maduras da parte inferior da planta. Dias depois, outras folhas atingem o ponto correto e também são colhidas. Esse ciclo continua até que toda a planta seja aproveitada. A colheita exige experiência. Uma folha retirada cedo demais pode apresentar características diferentes das desejadas. Já uma folha colhida tarde demais pode perder parte de sua qualidade. Por isso, muitos produtores utilizam critérios bastante rigorosos para determinar o momento exato da retirada. Após serem colhidas, as folhas seguem rapidamente para instalações destinadas à cura, considerada uma das etapas mais importantes de toda a produção. À primeira vista, esses galpões parecem simples armazéns. Porém, escondem um ambiente cuidadosamente controlado. Dependendo do tipo de tabaco produzido, temperatura, circulação de ar e umidade são ajustadas para permitir que as folhas passem por transformações naturais. Durante esse período, a água presente nas folhas começa a evaporar lentamente. A intensa coloração verde desaparece gradualmente, dando lugar a tons dourados, alaranjados e marrons. Ao mesmo tempo, diversas reações químicas naturais alteram a composição da folha. Alguns compostos diminuem, enquanto outros se desenvolvem lentamente, contribuindo para características sensoriais que serão importantes nas etapas seguintes. Existem diferentes métodos de cura utilizados pela indústria. Em alguns casos, as folhas permanecem suspensas em galpões ventilados. Em outros, são utilizadas estruturas aquecidas onde temperatura e circulação de ar são controladas automaticamente. Independentemente do método empregado, o objetivo permanece semelhante: reduzir a umidade, estabilizar o material vegetal e preparar as folhas para armazenamento. Concluída a cura, o tabaco ainda não está pronto para virar cigarro. As folhas seguem para outra fase igualmente importante:
o envelhecimento controlado. Grandes lotes são armazenados durante semanas ou até meses em ambientes cuidadosamente monitorados. Nesse período, continuam ocorrendo pequenas alterações naturais responsáveis por suavizar determinadas características do tabaco. Durante esse armazenamento, técnicos realizam inspeções periódicas. Amostras são retiradas para verificar teor de umidade, aparência, textura e uniformidade. Caso algum lote apresente alterações inesperadas, ele pode ser separado para uma nova avaliação antes de seguir para a produção. Enquanto isso, laboratórios realizam diversos testes de qualidade. Equipamentos medem parâmetros físicos das folhas, como espessura, elasticidade e nível de umidade. Outros instrumentos analisam características químicas importantes para garantir que cada lote atenda aos padrões estabelecidos pela fabricante. Depois dessa etapa, enormes fardos prensados começam uma nova viagem. Caminhões transportam o tabaco até centros logísticos, onde diferentes carregamentos provenientes de várias regiões são organizados. Alguns lotes percorrem centenas de quilômetros. Outros atravessam oceanos em contêineres especialmente preparados para proteger o material contra excesso de calor e umidade. Quando finalmente chegam à fábrica, inicia-se uma das operações industriais mais impressionantes de toda a cadeia produtiva. Carretas entram continuamente nos pátios de recebimento descarregando toneladas de tabaco. Cada carga recebe uma identificação própria. Antes mesmo de ser descarregada completamente, equipes especializadas coletam amostras representativas do carregamento. Essas amostras seguem imediatamente para laboratórios internos. Lá, equipamentos modernos verificam dezenas de parâmetros diferentes. A umidade precisa estar dentro de limites específicos. A coloração deve permanecer uniforme. Não podem existir sinais de contaminação, mofo ou deterioração. As folhas também passam por inspeções visuais extremamente detalhadas. Somente após essa aprovação o carregamento recebe autorização para entrar definitivamente no sistema produtivo. Empilhadeiras transportam enormes fardos até áreas automatizadas de armazenamento. Cada lote permanece identificado por códigos eletrônicos que permitem rastrear sua origem desde a fazenda onde foi cultivado. Esse controle garante que toda a cadeia produtiva possa ser acompanhada caso seja necessário verificar qualquer informação sobre determinado lote. Quando chega o momento da fabricação, braços mecânicos retiram os fardos do estoque. As embalagens são abertas automaticamente. As folhas seguem por longas esteiras transportadoras até os primeiros equipamentos de processamento. É nesse instante que a agricultura tradicional e a automação industrial finalmente se encontram. Milhares de folhas começam a percorrer um complexo sistema de máquinas interligadas, capazes de transformar matéria-prima vegetal em um produto fabricado em larga escala. Mas antes que isso aconteça, ainda existe uma etapa decisiva: separar, limpar, classificar e preparar cuidadosamente cada folha para que todas apresentem características suficientemente uniformes para a mistura que dará origem ao cigarro. Ao atravessar as primeiras linhas da fábrica, as folhas de tabaco entram em um ambiente onde praticamente tudo é controlado por computadores. Esteiras transportadoras percorrem dezenas de metros levando toneladas de matéria-prima por hora, enquanto sensores monitoram continuamente cada etapa do processo. O objetivo é simples: garantir que todas as folhas recebam exatamente o mesmo tratamento antes de serem transformadas em cigarros. Os grandes fardos são desfeitos por máquinas que separam cuidadosamente as folhas comprimidas durante o transporte. Em seguida, o tabaco passa por equipamentos que removem pequenos resíduos vegetais e partículas indesejadas que possam ter permanecido após a colheita e o armazenamento. Depois da limpeza inicial, começa uma das etapas mais importantes de toda a fabricação: a classificação. Embora todas as folhas pertençam à mesma espécie vegetal, nenhuma é completamente igual à outra. Algumas possuem coloração mais clara, outras apresentam fibras mais grossas e existem diferenças naturais de tamanho, textura e espessura. Para manter um padrão constante, sistemas automatizados analisam essas características em alta velocidade. Câmeras industriais capturam milhares de imagens por minuto. Softwares identificam pequenas variações que seriam praticamente impossíveis de perceber a olho nu. Quando uma folha apresenta características fora do padrão estabelecido para determinado lote, ela pode ser direcionada para outra linha de processamento. Depois da classificação, chega o momento da retirada dos talos centrais. O talo principal é mais rígido que o restante da folha e possui propriedades diferentes. Por isso, máquinas especializadas realizam sua separação com extrema precisão.
Em poucos segundos, milhares de folhas são abertas, cortadas e divididas automaticamente. Enquanto uma parte do material segue para reciclagem industrial ou para outros usos permitidos, a porção mais adequada continua o caminho em direção à mistura principal. Essa mistura é conhecida na indústria como blend. Ela representa uma combinação cuidadosamente planejada de diferentes tipos de tabaco, cada um contribuindo com características específicas. Algumas variedades oferecem aroma mais intenso, outras influenciam a combustão. Há também folhas utilizadas para ajudar na uniformidade da produção. A proporção entre essas variedades faz parte da identidade de cada fabricante. Grandes empresas utilizam sistemas computadorizados capazes de pesar automaticamente centenas de quilos de tabaco com enorme precisão. Cada lote produzido segue exatamente a mesma receita industrial. Após a mistura, o tabaco entra em equipamentos responsáveis pelo condicionamento. Nesse momento, sua umidade é ajustada novamente. Se estiver seco demais, poderá quebrar durante o processamento. Caso esteja úmido em excesso, poderá dificultar a fabricação. Sensores instalados dentro das máquinas medem continuamente esses níveis. Quando necessário, pequenas quantidades de vapor de água são adicionadas para manter as fibras flexíveis. Com o teor de umidade estabilizado, chega a etapa do corte. Gigantescos cilindros equipados com lâminas extremamente afiadas transformam as folhas em tiras muito finas. Essas máquinas realizam milhares de cortes por minuto. O objetivo é produzir fibras com largura bastante uniforme, permitindo que o enchimento de cada cigarro permaneça consistente durante toda a fabricação. Depois do corte, o tabaco segue por um sistema de secagem rápida. Correntes de ar aquecido retiram parte da umidade adicionada anteriormente, deixando o material nas condições ideais para entrar na linha de produção. Ao final desse processo, enormes silos armazenam temporariamente o tabaco já preparado. Enquanto isso acontece, outra área da fábrica trabalha em ritmo igualmente acelerado, a produção dos filtros. Embora pareçam simples, os filtros modernos exigem um processo industrial altamente automatizado. Tudo começa com longos feixes de fibras de acetato de celulose, um material produzido a partir da celulose vegetal. Esses filamentos chegam enrolados em enormes bobinas. À medida que entram na linha de produção, são desenrolados continuamente e passam por equipamentos que distribuem o material de forma uniforme. Em seguida, jatos de ar comprimido expandem as fibras, formando uma estrutura macia e porosa. Logo depois, essa massa é comprimida gradualmente até adquirir o formato cilíndrico característico dos filtros. Uma fina camada de papel especial envolve todo o conjunto. Adesivos industriais apropriados unem as extremidades quase instantaneamente. O resultado é um longo cilindro contínuo que pode atingir dezenas de metros de comprimento. Facas rotativas cortam esse cilindro em pequenos segmentos com medidas rigorosamente controladas. Cada filtro é imediatamente inspecionado. Sensores verificam diâmetro, comprimento, densidade e resistência ao fluxo de ar. Filtros fora das especificações são automaticamente descartados. Enquanto isso, em outra linha paralela, enormes bobinas de papel para cigarro também entram em ação. Esse papel possui características bastante específicas. Sua espessura precisa permanecer extremamente uniforme. Além disso, sua velocidade de combustão é cuidadosamente controlada durante a fabricação. As bobinas giram continuamente alimentando uma das máquinas mais impressionantes da indústria do tabaco. Agora começa a fabricação propriamente dita do cigarro. O tabaco preparado sai dos silos por meio de alimentadores automáticos. Ele é distribuído continuamente sobre uma longa faixa de papel. Guias metálicas moldam lentamente esse conjunto até formar um cilindro perfeito. Em seguida, sistemas aplicam pequenas quantidades de adesivo próprio para fechar a emenda do papel. Tudo acontece em frações de segundo. Nesse momento, ainda não existem cigarros individuais. Existe apenas um cilindro contínuo de tabaco envolvido por papel. Esse cilindro percorre vários metros dentro da máquina. Logo adiante, um conjunto de lâminas extremamente rápidas realiza cortes precisos, transformando aquele longo tubo em milhares de unidades por minuto. Mas o processo ainda não terminou. Cada uma dessas unidades precisa receber seu filtro. Os filtros produzidos anteriormente chegam sincronizados por outra esteira automatizada. Máquinas unem dois segmentos de tabaco a um único filtro longo. Posteriormente, outro corte divide esse conjunto ao meio, formando 2 cigarros completos. Uma faixa de papel especial,
conhecida como papel de ligação, fixa definitivamente o filtro ao restante do cigarro. Toda essa operação acontece em altíssima velocidade. Em algumas fábricas modernas, uma única máquina pode fabricar milhares de cigarros por minuto. Mesmo nessa velocidade impressionante, praticamente todas as etapas continuam sendo monitoradas por sensores eletrônicos. Equipamentos verificam continuamente o peso de cada unidade. Caso um cigarro contenha quantidade insuficiente de tabaco, ele é automaticamente removido da linha. O mesmo acontece caso exista excesso de enchimento. Depois disso, câmeras de alta resolução analisam visualmente cada cigarro. Elas verificam se o papel apresenta rugas, se o filtro está corretamente alinhado, se o comprimento permanece dentro da tolerância permitida e se o enchimento apresenta densidade uniforme. Qualquer pequena imperfeição faz com que a unidade seja descartada imediatamente. Alguns equipamentos utilizam sistemas pneumáticos capazes de ejetar um cigarro defeituoso em frações de segundo, sem interromper o funcionamento da linha. Enquanto isso, computadores registram continuamente dados de produção, número de unidades fabricadas, velocidade das máquinas, consumo de matéria-prima, eficiência de cada equipamento. Essas informações ajudam engenheiros e operadores a manter toda a fábrica funcionando de maneira contínua. Quando finalmente deixam a linha de fabricação, os cigarros seguem organizados em longas fileiras perfeitamente alinhadas. É a primeira vez que apresentam exatamente a aparência que o consumidor conhece. No entanto, antes de chegarem às embalagens, ainda existe uma última etapa extremamente importante. Cada unidade precisa passar por um dos sistemas de controle de qualidade mais rigorosos de toda a indústria, garantindo que milhões de cigarros produzidos diariamente apresentem praticamente as mesmas características. Essa fase final envolve inspeções eletrônicas, embalagem automatizada, rastreamento e distribuição para diversos países ao redor do mundo. Depois de percorrer dezenas de metros por esteiras automatizadas e passar por inúmeras etapas de fabricação, cada cigarro entra na fase final da produção. Embora visualmente pareçam idênticos, a indústria não depende apenas da aparência para garantir a uniformidade. Antes que um único maço deixe a fábrica, milhões de unidades passam por um rigoroso sistema de inspeção, onde sensores, câmeras e equipamentos eletrônicos trabalham continuamente para identificar qualquer imperfeição. As primeiras verificações começam logo após a montagem do cigarro. Equipamentos de alta precisão medem automaticamente o comprimento de cada unidade. A diferença aceitável é extremamente pequena. Caso um cigarro seja alguns milímetros maior ou menor que o padrão estabelecido, ele é imediatamente retirado da linha de produção. Em seguida, outro conjunto de sensores verifica o diâmetro. Um enchimento insuficiente pode alterar a densidade do cigarro, enquanto excesso de tabaco também pode comprometer a uniformidade. Para evitar essas variações, sistemas eletrônicos pesam continuamente amostras da produção e ajustam automaticamente as máquinas sempre que necessário. Logo depois entram em ação câmeras industriais capazes de registrar milhares de imagens por minuto. Utilizando algoritmos de visão computacional, elas analisam detalhes praticamente invisíveis ao olho humano. Pequenas rugas no papel, desalinhamentos do filtro, deformações ou qualquer outra irregularidade são detectadas em frações de segundo. Quando isso acontece, pequenos dispositivos pneumáticos ejetam automaticamente o cigarro defeituoso sem interromper a produção. Outro teste importante verifica a resistência à passagem de ar. Equipamentos fazem o ar atravessar o cigarro para confirmar que o fluxo está dentro das especificações estabelecidas. Se houver uma obstrução ou alguma diferença significativa, aquela unidade também é descartada. Enquanto isso, laboratórios internos da fábrica realizam análises periódicas em amostras retiradas da produção. Técnicos avaliam parâmetros físicos e químicos para confirmar que cada lote permanece consistente ao longo do dia. Todo esse processo faz parte do sistema de controle de qualidade utilizado pelas grandes fabricantes de cigarros. Somente após receber aprovação em todas essas verificações, os cigarros seguem para a etapa de embalagem. As longas fileiras produzidas pelas máquinas entram em equipamentos de empacotamento totalmente automatizados. Braços mecânicos agrupam exatamente 20 cigarros e os posicionam cuidadosamente dentro da embalagem interna. Antes de receber a caixa de papel cartão, cada conjunto é envolvido por uma folha metálica protetora. Essa camada ajuda a proteger o produto contra variações externas de umidade e contribui para preservar suas características durante o transporte e o armazenamento. Logo depois, outro equipamento dobra automaticamente a embalagem de papel cartão ao redor dos cigarros.
Em poucos segundos, o maço já apresenta o formato conhecido pelos consumidores. Mas o processo ainda não terminou. Cada embalagem recebe códigos de identificação impressos por sistemas a laser. Esses códigos registram informações como lote de fabricação, data de produção e outros dados utilizados para rastreamento logístico. Caso seja necessário localizar determinado lote no futuro, esse sistema permite acompanhar toda a trajetória do produto desde a fábrica. Em seguida, os maços passam por detectores eletrônicos que verificam se o número de cigarros está correto. Embora as máquinas sejam extremamente precisas, essa conferência adicional garante que cada embalagem contenha exatamente a quantidade prevista. Depois disso, uma película plástica transparente é aplicada automaticamente ao redor do maço. Túneis de calor fazem o plástico encolher, envolvendo perfeitamente toda a embalagem. Além de proteger o produto contra poeira e umidade, essa película também ajuda a identificar se o maço foi violado antes da venda. Os maços seguem então para outra etapa da linha de produção. Máquinas agrupam diversas unidades formando pacotes maiores, conhecidos como cartões. Esses conjuntos facilitam o transporte e a distribuição para atacadistas e centros de logística. Braços robóticos organizam esses pacotes dentro de caixas de papelão resistentes. Cada caixa recebe novas etiquetas contendo informações de rastreamento, destino e identificação do carregamento. Quando um palete é completamente montado, filmes plásticos especiais envolvem toda a carga para evitar deslocamentos durante o transporte. Empilhadeiras automatizadas transportam esses paletes até enormes centros de armazenamento localizados dentro da própria fábrica. Esses galpões impressionam pelo tamanho. Em muitas instalações modernas, milhares de paletes permanecem organizados em estruturas metálicas de grande altura. Sistemas computadorizados registram exatamente onde cada lote está armazenado, permitindo localizá-lo em poucos segundos. Enquanto isso, caminhões chegam continuamente aos centros de expedição. Alguns realizarão entregas para cidades próximas. Outros seguirão para portos, aeroportos e centros de distribuição internacionais. Toda essa movimentação é coordenada por softwares logísticos capazes de acompanhar estoques, rotas de transporte e prazos de entrega em tempo real. Em muitos casos, os cigarros fabricados em uma única planta industrial abastecem diversos países. Isso exige uma operação extremamente organizada para atender às diferentes regulamentações, idiomas de embalagem e exigências legais de cada mercado. Antes do embarque, as cargas passam por uma última conferência documental. Sistemas verificam se todas as informações do lote correspondem às ordens de expedição. Somente depois dessa validação os caminhões recebem autorização para deixar a fábrica. A partir desse momento começa outra jornada. Os produtos seguem para centros de distribuição, atacadistas e redes varejistas espalhadas por diferentes regiões do mundo. Dependendo do destino, o transporte pode envolver caminhões, navios, trens e até aeronaves. Embora toda essa operação aconteça longe dos olhos da maioria das pessoas, ela representa apenas a etapa final de um processo iniciado meses antes, ainda nas plantações de tabaco. Da preparação do solo ao plantio das sementes, da colheita à cura das folhas, da seleção do tabaco ao funcionamento das gigantescas máquinas industriais, cada fase exige planejamento, tecnologia e controle rigoroso. Uma fábrica moderna funciona praticamente sem interrupções. Equipamentos operam 24 horas por dia, produzindo milhares de cigarros por minuto. Computadores monitoram continuamente centenas de variáveis, enquanto técnicos e engenheiros acompanham cada detalhe da operação para manter a consistência da produção. Mesmo com um elevado nível de automação, a fabricação depende da integração entre diferentes áreas do conhecimento. Agricultura, química, engenharia mecânica, eletrônica, automação industrial, logística e controle de qualidade trabalham em conjunto para manter uma linha de produção capaz de abastecer mercados em diversos países. No entanto, é importante lembrar que, apesar de toda a complexidade tecnológica envolvida em sua fabricação, o consumo de cigarros está associado a riscos significativos para a saúde. Organizações de saúde em todo o mundo relacionam o tabagismo a doenças graves, incluindo câncer, doenças cardiovasculares e doenças respiratórias crônicas. Assim, esta narrativa teve como objetivo explicar o processo industrial de fabricação de forma informativa e documental, sem incentivar o consumo do produto. Esse é o caminho percorrido por um cigarro moderno, uma jornada que começa no campo, passa por processos agrícolas e industriais altamente controlados, atravessa linhas de produção automatizadas e termina nas prateleiras de milhares de estabelecimentos ao redor do mundo.
Uma cadeia produtiva complexa, construída ao longo de décadas de desenvolvimento tecnológico e logístico, que demonstra como a engenharia e a automação podem transformar uma matéria-prima natural em um produto fabricado em escala global. E assim termina a jornada de fabricação de um dos cigarros mais conhecidos do mundo. Da plantação do tabaco às linhas de produção altamente automatizadas, vimos como agricultura, engenharia e tecnologia trabalham juntas para produzir milhões de unidades todos os dias. Mas agora queremos saber a sua opinião. O que mais chamou a sua atenção nesse processo de fabricação? Você imaginava que existiam tantas etapas e tanta tecnologia envolvidas? Deixe sua opinião nos comentários. Se você gostou deste documentário, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para acompanhar os próximos vídeos sobre os processos industriais mais impressionantes do mundo. Até a próxima!